Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante aí dentro da sua empresa, dentro da sua área, se você muitas vezes não está tendo resultado, que é o plano só não resolve. Não adianta ter plano, você precisa ter plano mais execução, plano mais ação. Sem ação, você não vai conseguir chegar nos resultados que você deseja. Às vezes você planeja, mas a coisa não muda. Por que será que não muda? Porque você não está executando aquilo que você planejou. Então, por isso que a gente fala muitas vezes aqui de plano mais ação. Plano só não resolve. Plano de ação não resolve. O que resolve é plano mais ação. Plano mais execução. É isso que é importante acontecer no seu dia a dia e você precisa ficar alerta para isso, porque senão você vai ter muitas ideias, você vai ter muitas coisas para serem feitas, você vai ter muitas metas, mas não vai virar ação. A ação gera resultado. É a única coisa que gera resultado é a ação. Caso contrário, você vai ficar aí dando volta, apagando incêndio, resolvendo o problema, mas você não vai conseguir chegar do outro lado da ponte. Você vai ficar dando voltas aí no seu dia a dia e isso não se transformará em resultados. E isso é triste, porque você não consegue avançar. A ação ela precisa ter prioridade. O que vem primeiro, o que vem depois? Responsável. Quem é que vai cuidar dessa ação? Prazo, qual é o prazo para isso acontecer e acompanhamento para você poder ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, esse é um ponto fundamental. Eu sou Marcelo De Santos, esse aqui é o nosso Papo de Empreender, onde a gente fala muito sobre liderança, muito sobre gestão, muito sobre estratégia para ajudar a você crescer com mais estrutura. Você que é dono ou dona de empresa, de micro, pequena e média empresa, esse é o canal que a gente ajuda muito aqui a estruturar todo esse conceito. E você também que é gestor, também fica aqui com a gente, porque tem muita coisa legal para te ajudar. Onde a estratégia fica presa? Ela fica presa porque a gente não consegue colocar tudo que a gente planeja, tudo que a gente coloca no papel, tudo que a gente coloca no discurso, na execução. A execução, ela é a grande chave de todo esse processo. Porque às vezes você planeja bem, você faz as reuniões maravilhosas, muitas vezes de estratégia, de negócio, aquela coisa toda, mas não consegue colocar em execução, porque trava aonde? Trava dentro do processo de que você não coloca isso dentro da sua rotina. Então esse é um ponto fundamental, é um sinal de que as coisas não estão acontecendo. A meta existe, mas não existe ação, fica só na intenção. Você faz o planejamento, mas o dia a dia não acontece, porque você não coloca na sua agenda, você não coloca isso desdobrado em ações, você não coloca isso, as pessoas não entendem o que precisa ser feito, elas ficam perdidas muitas vezes, até mesmo você muitas vezes fica perdido. Então, como que faz para tirar a meta do papel? Primeiro, defina o que precisa ser feito. E esse o que precisa ser feito é a entrega. Muitas vezes você coloca a entrega, ó, precisa colocar, precisamos finalizar tal coisa. Beleza? Isso é o resultado final. Só que precisa desdobrar, precisa colocar o que precisa ser feito, precisa colocar ação 1, ação 2, ação 3, atividade 1, atividade 2, atividade 3, bem claro, quando que precisa ser feito, quem vai ser o responsável por cada uma das ações ou cada uma das atividades e aí definir prioridade. É o que vem primeiro, é o que vem depois, é o que vem na sequência. Eu preciso gerar esse caminho. Vocês precisam aprender a exercitar isso. Marcelo, mas isso é tão óbvio, as pessoas não entendem. Não, as pessoas não entendem. As pessoas elas acreditam que o que é mais importante é o importante para ela e precisa ser colocado o que é importante para a empresa. Então, muitas vezes, metas sem ações é apenas desejo, fica apenas ali no superficial e as pessoas não conseguem colocar isso em prática. E aí você vai perdendo situações, oportunidades de avançar. Outro sinal de que a coisa não está legal, estratégia fora da agenda. Não adianta nada eu estabelecer as coisas e não colocar isso na agenda. Aí o que vai acontecer com a sua agenda? A agenda sempre vai ser engolida pela urgência, pelo incêndio, pelo problema e pelas reuniões inúteis que acontecem. Então a estratégia, aquilo que você definiu, ela precisa entrar na agenda. Você precisa estabelecer que você vai colocar ações na sua agenda naquele período. Mas Marcelo, eu não consigo deixar a minha agenda inteira como estratégia. Não precisa. Você precisa estabelecer apenas um período ou uma hora que seja por dia para fazer a coisa mudar. Se você é tão ocupado, cheio de coisas, se você é sozinho ou sozinha, estabeleça uma hora para você fazer ações da sua estratégia.
das suas metas, dos seus objetivos. E aí você vai melhorando isso ao longo do período, ao longo dos meses, ao longo do ano. Porque senão você sempre vai ser tomado pela urgência. E aí você não muda. As coisas não acontecem assim sem ação. As coisas só acontecem com ação. Então, se não está na sua agenda, não é prioridade. Você não executa, você não faz, você deixa para depois. Então, você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar atenção e você tem que acompanhar o avanço das ações que são prioridades, que você define como prioridade para o seu objetivo, para a sua meta. O sinal número 3, ação sem dono. Muitas vezes existe ação, muitas vezes existe o plano, mas não tem um dono específico para cuidar dessa gente. Não importa quem vai ser. Importante é que tenha o dono para que ele consiga acompanhar. Muitas das vezes eu já peguei reuniões, planejamento estratégico que ficam totalmente alienados sem ninguém para tomar conta. E você já deve ter ouvido aquele ditado que cachorro sem dono morre de fome. É o que acontece com as ações. Sem dono, aquela ação ela não vai para frente, ela morre, ela perde força, ela para. Então é importante você estabelecer a regra desse jogo. Toda ação precisa ter um dono. O que vai ser feito? A gente já colocou lá na primeira sinal, o responsável, e aí precisa ser complementado com um prazo e o que vai ser entregue, de que forma que vai ser entregue, o que precisa ser entregue. Sem responsável, o plano perde ritmo, perde força, e não tem quem cobrar. Outro ponto fundamental é acompanhar. Não adianta nada você cobrar só no final. Acompanhe ao longo do processo como que está o desempenho, como é que está o avanço. Muitas vezes nem avançando está. E aí você vai esperar o último dia do prazo para ver isso. Não, você consegue rever isso, você consegue fazer a mudança se for o caso, você consegue corrigir se for o caso, com o acompanhamento. É isso que é importante, porque você é o facilitador daquela ação. E se você for o dono dessa própria ação, aí é óbvio que você tem que acompanhar mesmo todos os dias e você tem que ter um número para verificar como que está o avanço, percentual mesmo, 1%, 2%, 10%, 50% está avançando ou não está avançando e você fazer o ajuste de rota. Então é importante entender que a execução ela é um ciclo e que você executando, você consegue acompanhar e perceber o que precisa corrigir e aí de fato conseguir evoluir dentro desse acompanhamento. Você vai melhorando as próximas ações, as próximas execuções, os próximos planejamentos. Sinal número 5, cuidado com muitas ações ao mesmo tempo. Por que isso é importante você analisar? Porque você divide recurso. Vamos imaginar que você tenha 5 ações, você tem 10 pessoas para executar. Você vai ter que dividir isso. Não é melhor deixar focado as 10 ou as 8, ou o maior número de pessoas focado numa ação para concluir aquilo rapidamente e aí você distribuir o restante logo em seguida? É fazer essa avaliação sempre. Quanto eu consigo avançar com o recurso que eu tenho hoje? Direciona para aquela ação todos os recursos, se for assim melhor, porque daí eu consigo concluir rapidamente, ao invés de ficar dividindo o recurso para várias ações ao mesmo tempo. Então é importante você ter essa priorização. Com essa priorização, você executar, você conclui e aí você vai para a segunda ação, terceira ação, assim sucessivamente. Foco até entrega. É isso que é importante. Cuidado com as frentes que a gente está tendo. Mude essas frentes para priorização. Entenda o importante. Entenda o que precisa ser feito e o que precisa ser entregue. Faça isso por dia, faça isso por semana e você vai ter um mês muito mais cheio de resultados. Tá certo? É isso que é importante, é você entender que isso é uma construção, é uma ponte que você precisa criar entre a estratégia e o resultado. Como é que você constrói essa ponte? Com ações, com responsáveis, com prazo estabelecido e com acompanhamento. Estratégia não muda a empresa sozinha, mas a execução ajuda a fazer isso acontecer. A execução faz isso se tornar em resultado, tá certo? Importante você entender que só a intenção não resolve, mas com execução sim. E aí eu vou ter metas com rotina, planos com entregas, direção com resultado, é isso que a gente... E esses são os 5 sinais aqui, resumindo, que fazem você não melhorar. Meta sem ação, estratégia sem agenda, ação sem dono e sem acompanhamento, você vai ter pouca conclusão. Então esses pontos são importantes você avaliar e modificar isso no seu dia a dia, porque é assim que a gente vai ter resultados, é assim que a gente vai mudar com a escolha de uma prioridade, qual ação que precisa ser feita hoje, qual ação que precisa ser feita amanhã, quem são os responsáveis por essas ações,
qual é o prazo de entrega, como acompanhar, que forma que você vai acompanhar o avanço, algum indicador, algum percentual de entrega e que resultado que você espera dessa prioridade, dessa ação que você estabeleceu. Não é mais planejamento, é mais execução. Muitas vezes a gente é bom de iniciativa, mas é ruim de acabativa. E as acabativas elas precisam acontecer, as ações elas precisam acontecer com mais clareza, com foco, com responsável, com acompanhamento e principalmente com disciplina. Estratégia não muda a empresa, execução acompanhada muda e com muita força a sua empresa. É isso que você precisa entender. Plano mais ação é igual a resultado. Só plano não resolve nada, é plano mais ação. A gente coloca isso aqui constantemente. E se isso fez sentido para você, coloca aí uma curtida para a gente, coloca um comentário, compartilha isso, que é isso que a gente precisa para fortalecer mais aqui o nosso papo de empreender e eu traga mais conteúdo para você. Isso tudo que eu estou te colocando é apenas uma parte do nosso quebra-cabeça. A gestão, a liderança, a estrutura, toda a estratégia, ela tem muito mais coisas que eu venho colocando aqui semanalmente para você. Então passa a seguir a gente, comenta aqui com a gente, porque tem muita coisa legal e tem muito mais coisa que eu te coloco aqui. O que você tem que fazer com esse conteúdo? Só o conteúdo simplesmente não resolve. E olha só, é conteúdo mais ação, é plano mais ação. Esse é o seu desafio sempre. Nada vai mudar se não tiver ação no seu dia a dia. E aí você tem outros materiais aqui que também pode se tornar plano mais ação, assim como o diagnóstico, que também está na descrição. Você faz um diagnóstico, você vai receber esse diagnóstico, e eu vou te mandar um plano mais macro para você detalhar e também ficar mais um desafio para você. E se você quer se aprofundar mais aqui com a gente tem uma aula fechada, onde você se inscreve na descrição. Essa aula fechada é muito mais aprofundada sobre os assuntos de liderança, de gestão, de estratégia. A gente vai passar ali 1 hora e meia falando sobre isso e eu te ajudando, você tirando dúvidas comigo. Então essa aula é gratuita, ok? Então você se inscreve, eu te mando o link para você participar dessa aula. Ela sempre acontece uma vez por mês. No final do mês, terças-feiras, a gente bate um papo, a gente entende aí o que está acontecendo. Se você quer a nossa ajuda, tem o nosso programa de mentoria, onde eu te tiro do ponto A e te levo para o ponto B. Dobra o seu faturamento, melhora os resultados da sua empresa. Vai depender aí do que você está precisando e para isso a gente faz um diagnóstico. Estabelecemos o ponto A e qual é o ponto B e você tem todo um programa nosso aqui para te ajudar a crescer a sua empresa. Por isso eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.